Muito bem, sejam bem-vindos à parte 2 do Plataforma Gostosinho, a nossa série de 3 aulas que tem o objetivo de corrigir esse jogo de plataforma aqui, que já esteve pior, tá? Ele já esteve pior, mas ele ainda está muito ruinzinho, muito genérico, na verdade está abaixo da média, né? Então vamos corrigir mais coisas sobre ele. Na aula 1, que é importante que você tenha visto para conseguir assistir essa aqui, a gente corrigiu os controles. Então se você sempre tem dúvidas sobre plataforma, sobre aceleração, sobre desaceleração, sobre pulo, assiste aquela aula lá. E aqui a gente vai corrigir elementos visuais sobre o jogo. Mas como assim corrigir o visual? A gente vai colocar arte nova, vai colocar uma arte mais bonita. Não é isso que eu pretendo fazer. O que a gente vai colocar de novo são partículas, que são vários quadradinhos, então não é uma arte que você vai ter que baixar nova aí. E a gente vai fazer um efeito de impacto do projétil usando a mesma arte do projétil. Então a arte não vai ter coisa nova de arte propriamente dita de arquivo, né? A gente não vai pegar aqui e colocar arquivos novos. O que a gente vai fazer vai ser usar o que a gente já tem aqui para criar efeitos melhores. Então você vai entender com essa aula que fazer um visual legal para o seu jogo não é somente você criar uma arte bonita, você contratar um bom artista ou você se tornar um bom artista. O negócio é você usar bem a arte que você tem. Você vai perceber que mesmo com uma arte simples, se você usar ela direito, usar ela com inteligência para fazer os efeitos que você quer, você vai conseguir uma arte, um visual bem legal, mesmo com uma arte simples. Vamos começar então, sem mais delongas. A primeira coisa que mais está berrando a nossa atenção aqui é a falta de animação, né? O personagem anda sem mexer os braços, sem mexer as pernas, as cobras não se arrastam. Então vamos começar colocando as artes de animação. Essas artes não são artes novas, porque já está no pacote, só realmente faltou colocar da última aula para essa aula aqui. E foi de propósito para você ver a diferença que a animação faz. Eu vou renomear essa animação aqui. Para renomear, sem clicar com direito e clicar em Rename, tu pode apertar só F2 que você já renomeia a qualquer coisa que você quiser renomear. Coloca Idle. Idle é repouso em inglês. Eu gosto de colocar as animações em inglês por algum motivo, porque elas são mais curtas, né? E aqui vai ser o Walk. O Walk eu vou importar os frames dos arquivos. Vem aqui então para o seu pacote de artes no pelado, ok? Estamos usando o pelado. Caminhar e pega aqui os 4 frames. Pode apagar esse primeiro frame aqui, beleza? A speed vai ser 10. Você pode colocar lupando, apesar de que não precisa, tá? Se você deixar sem a caixinha do lupando, ele vai funcionar igual. Porque a animação que a gente vai colocar vai ser num evento recorrente que vai sempre ativar de novo a animação quando ela acabar. Agora a próxima animação vai ser o Jump. Ok? Pega aqui na pastinha, porque vai ser um frame só. Vem aqui no pulo queda e coloca o pulo. E agora, nova animação, Fall, que é a queda. Você coloca aqui então na pastinha também, que só tem um frame, a queda. Animações de um frame, elas também funcionam, tá? Não é só, a animação não tem que ter mais frames, só que às vezes, né, é importante, mas no nosso caso aqui, um frame só pro jump, pro fall, pro idle, já resulta em a gente entender o estado em que ele tá, né? Ok, agora vamos colocar a origem no bottom, pode apertar 2 no teclado da direita aqui, que você pode colocar no bottom diretamente para baixo, né? E aplica em todas as animações. E agora tudo está com o Image Point no bottom. O Walk, você vai pegar aqui o frame 2 e 3 e corrigir o eixo X. Porque ó, o 0 está com X 7,5, o 1 também, só que o 2 está no 8. Então coloca também 7,5 e o 3 também 7,5 para a animação ficar mais direitinha, tá? Para ela não ficar assim se mexendo muito, porque esses frames 2 e 3 têm uma largura um pouco maior. Então a gente corrige colocando a origem um pouco mais para o lado. Fecha aqui agora. Beleza, isso já vai resolver? Claro que não, a animação tem que ser programada também. A gente tem que colocar no Event Sheet. Então eu vou pegar aqui nessa parte abaixo dos gatilhos e apertar B e puxar para fora um evento. Se você apertar B e puxar para fora um evento, é uma forma mais rápida de você conseguir colocar um evento aonde você quer que ele fique. Porque senão você tem que ir aqui embaixo e colocar um evento novo. Aí ele vai aparecer aqui embaixo. Então você aperta B e puxa, e ele já fica na posição que você quer. Então ó, aperta C aqui e compara agora os vários estados possíveis do jogador. Primeiramente, compara se ele está no chão. Então jogador caixa, floor. Só para constar, se você quiser colocar uma condição rapidamente, você só aperta C, que ele já vai criar uma condição, assim como você pode apertar A para criar uma ação. Então está no chão, agora aperta S para criar um subevento.
Vou comparar se o jogador caixa está se movendo, is moving, e aperta X para criar um se não está se movendo. Então, está se movendo ou não está se movendo, estando no chão, né? Primeiro tem que respeitar essa condição aqui. Então, está se movendo, colocação do jogador animações, setar animação para walk. Porque se ele estiver no chão se movendo, ele está caminhando. Agora segura Ctrl e puxa essa ação, e agora vai ser o idle, repouso. Se estiver no chão e parado, né, e não estiver se movendo, portanto está parado, né, ele vai colocar a animação para repouso. Então agora eu vou apertar B e puxar o evento aqui para fora, para colocar nessa posição aqui. Aperta C, jogador caixa, pergunta se está pulando. Jumping, is jumping. Coloca ação, jogador animações, set animation para jump. Agora copia esse evento, segura Ctrl e puxa. Agora clica aqui 2 vezes e troca o jumping por falling. Então, se estiver caindo, seta a animação para fall. Muito simples, cada ação tem a sua... cada condição, né, tem a sua ação, cada estado tem agora a animação que deve tocar. Então ele anda, pula e cai. Perfeitamente. Beleza? Ok. Agora a cobra com a animação é muito fácil. A gente só vai pegar aqui, adicionar um novo frame, import frames from files, e pega aqui na cobra, né? Pega aqui na cobra e coloca o 70. E agora tem aqui o frame 0 e o frame 1. É claro que você deve ter visto que a cobra tem mais 2 frames, só que eu percebi agora que esses 2 frames são só uma repetição desse e desse, né? Para então fazer a mesma animação 2 vezes. Então não faz diferença, só você colocar essa animação com uma speed maior que ele vai tocar igual. Ok, aperta 2 aqui e aplica em toda a animação e agora está assim certinho. Vou colocar speed 5 e loopando. A cobra aqui precisa estar loopando, porque senão ele vai tocar a animação só uma vez, tá? Vamos fechar aqui, dar um play e agora está aqui a cobra com a sua animação. E só isso já fez uma diferença no visual do jogo também, né? Morri. Agora, isso é muito óbvio, né? Isso é uma coisa muito óbvia para modificar o visual. Colocar animações é bem óbvio que isso vai melhorar o visual. Mas agora, como é que a gente pode fazer o jogador fazer mais parte desse mundo? Fazer parecer que esse mundo existe, que o jogador faz parte desse mundo. A gente pode colocar elementos do terreno para parecer que o terreno realmente existe e que o jogador é um elemento pesado que influencia no terreno. Uma forma fácil de fazer isso é colocando partículas. Porque se você coloca partículas quando o jogador pisa no chão, quando ele pula, levanta uma terra assim e sobe uma terra quando ele pousa no chão, dá a sensação de que o jogador está pesado, de que ele existe. Se o jogador está assim, ó, sem mexer em nada na terra, olha só, não parece que ele tem peso, né? Porque não tem nenhuma influência da parte dele e nem das cobras no terreno. Então, por conta disso, a gente vai colocar uma partículazinha quando você andar, quando você pular e quando você pousar. Então vamos criar o nosso sistema de partículas. Clica na tela 2 vezes e vem aqui e procura por part, que você vai encontrar o particles. Agora você vai criar o particles, só que eu vou colocar partículas underline caminhada. Aperta Enter e coloca na tela. Eu não sei se você já usou o Particles, só que eu vou assumir aqui que você nunca usou, então eu vou explicar tudinho para você entender. Primeiramente, vai abrir esse editor de imagens, que a imagem que você vai colocar aqui vai ser a partícula. Ou seja, se você quer colocar uma partícula com vários quadrados, que fique soltando vários quadradinhos, você vai colocar aqui um quadrado. E ele vai criar esse quadrado várias vezes. Então, se você tem tipo realmente um sprite que você desenhou bonitinho, com uma partícula, você coloca aqui que o sistema de partículas vai criar várias delas de uma forma que você programar ele para criar. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser colocar um tamanho 16 por 16 e colocar nessa cor aqui, que é o 239.136.67. Eu vou só preencher esse quadradinho e essa é a minha partícula. Eu vou criar vários quadradinhos desse quando o jogador pisar e quando o jogador pular. Mas aí você pergunta, por que é essa cor aqui? Essa cor eu peguei do tileset, tá? Do tilemap, eu vim pra cá com o pegador de cores e escolhi essa cor aqui, ó, que é a cor mais clara da Terra. Porque faz sentido que suba uma partícula, né, de terra com a cor da terra que eu estou pisando. Então por isso que eu peguei a cor desse tilemap.
Beleza, agora como é que você faz para programar isso? Porque se você der play aqui, você vai ver que não importa que eu coloquei um quadradinho pequeno, ele continua criando quadradinhos bem grandes, né? É que tudo isso você programa na partícula. Se você ver aqui nas propriedades, você vê que tem muita coisa para você mexer e realmente a gente vai mexer em tudo isso aqui para fazer ficar como a gente quer que fique. Primeira coisa, eu quero mudar a forma que ela é liberada, porque ela está sendo liberada para a direita. Eu vou colocar ela para o ângulo cima, 270, que ele agora vai liberar para cima. Só que também eu não quero que seja assim, ó, porque isso aqui parece que é um spray que sai só assim, né? Só sai coisas dessa forma aqui. Como você pisa e você pisa pela terra assim de forma quadrada, eu quero que você crie partículas assim, ó, por todo esse ângulo aqui, por toda essa parte aqui. Então eu vou colocar o spray cone para 180, que você vê que já mudou essa parte vermelha aqui, né? Se você coloca 90, ele fica assim. Se você coloca 70, ele fica assim. Ele realmente altera de acordo com o que você coloca no spray cone. O spray cone é, resumidamente, toda a região que ele vai liberar partículas, ok? Então, tem uma série de efeitos que você pode fazer que alguns vão utilizar o spray assim. Só que no nosso caso é só esse aqui. Beleza, o rate é quantos quadrados vai criar por segundo. Então, ele cria quadrado dessa forma aqui, porque ele cria 50 quadrados por segundo. Isso é muita coisa. Eu vou colocar 5. Olha só como vai ficar já bem menor, né? Bem menor. Mas ainda está estranho porque a gente não terminou ainda. Vai ser um spray contínuo. Eu poderia colocar um one shot, que é só assim, ó. Pá! Ele cria uma vez só e fechou. Tem vários efeitos que você vai usar só isso. Mas essa partícula aqui que eu vou criar agora vai ser para caminhada. Enquanto você caminha, ele vai ficar criando vários quadradinhos assim. Então vai ser do tipo spray contínuo. Eu posso clicar em preview para ver como é que tá. Isso é muito legal. O speed vai ser quanto que ele vai se movimentar para frente. Então perceba que ele sai bastante. Ó, ele é criado nessa posição aqui. E ele sai para vários lados e ele vai bem para frente, né? Ó, tem uns que terminam lá longe. Isso é por causa do speed. Se eu coloco o speed em 20, já fica bem menor, né? Bem menor. Mas perceba que alguns ainda vão bem para longe. E o que influencia nisso é o acceleration. Então se eu colocar em menos 10, e o speed aqui também em 10, porque é um aleatorizador, né, que vai criar várias coisas diferentes, o randomizer, ele no caso, ele vai colocar para um quadrado um valor e para outro quadrado um outro valor. Perceba que tem vários randomizers aqui, né? Tem vários randomizers. E isso é para realmente servir como partícula, porque se eu simplesmente criar objetos da mesma forma, ele vai criar tudo igual, né? Tudo igual. Então ele cria vários quadradinhos para ângulos diferentes, com speeds diferentes, com velocidades diferentes, para que ele realmente fique um efeito assim, né? Ok, agora o speed é 20. O tamanho vai ser 4. Porque como eu falei, né, eu não quero que seja um quadradão, eu quero que seja só um quadradinho que você vai criar aqui. Mas perceba que fica meio estranho, né? Porque tudo dá pra ver claramente que sai dessa parte aqui, né? Tem esse ponto aqui e ele cria vários para vários ângulos diferentes. Isso é meio ruim. Então se eu colocar o X Randomizer 20, agora ó, ele cria um aqui, cria um lá, cria um aqui. Então você pode colocar 50, que ele cria em várias posições diferentes, tá? E tá aí mais uma opção de randomizer, para você criar em posições aleatórias. Eu vou colocar 20, que é mais ou menos a área do jogador, né? Ele tem mais ou menos aqui 20 de largura, é 15, só que aqui vai um pouquinho mais além dele. Agora a próxima coisa é o Y randomizer, que eu quero que ele coloque também, às vezes um pouco para baixo, às vezes um pouco para cima, só que um randomizer um pouco menor. Porque se eu coloco algo tipo 20, como é que você vai criar uma partícula de terra aqui em cima? Não faz sentido, então tem que ser uma área pequenininha, né? Porque você está pisando no chão e você vai criar partículas do chão. Então aqui vai ser 5. Ok, e para encerrar então, eu vou colocar o timeout em 0.5. E agora as partículas elas somem mais rápido. Legal? Então esse é o nosso efeito de partícula que vai ser criado no chão. Que o jogador vai trazer para ele no chão e vai ficar tocando enquanto ele anda. Eu vou puxar isso aqui para fora. E agora eu vou cancelar o preview para ele parar de tocar. Eu vou clonar esse objeto aqui. Clone Object Type, colar para cá. E agora eu vou criar a partícula do pulo e do pouso. Porque você vai criar partículas quando você vai andar. E também quando você pula, você vai criar várias partículas de uma vez só. Então, utilizando o One Shot.
E é só isso mesmo. Vai ser o mesmo efeito, o mesmo rate, o mesmo tudo, só que vai mudar que vai ser de uma vez só. Beleza? Então, bora fazer funcionar esses efeitos aí. A gente já criou as partículas, só que elas ainda não funcionam aonde elas têm que funcionar. Fecha aqui então, vem para cá. Primeiramente, a partícula de caminhada. Quando o jogador estiver se movendo, eu vou fazer com que coloque uma ação aqui. O partículas caminhada, coloque a sua posição em outro objeto e vai ser no jogador animações.x, enfim, jogador animações, né? Image point 0, que é bem embaixo dele. Ok. Vai colocar então a partícula ali. Agora, se não, eu vou colocar a partícula em outra posição, que na verdade não vai ser num objeto. Vou colocar uma ação aqui do partículas caminhada, setar a posição para menos 100 e 100. Ou enfim, menos 100 e menos 100. Dessa forma, ele vai lá para fora da tela. Então, assim que eu estiver andando, ele move a partícula para a posição do jogador. Se eu não estiver movendo, ele vai mover lá para longe. Por quê? Porque não vale a pena eu ficar criando o objeto, né? Eu poderia colocar aqui. Se estivesse se movendo, cria a partícula e coloca ali. Se não estivesse se movendo, destrói a partícula. Mas não precisa, porque criando e destruindo, o objeto é o mesmo. Então, nesse caso aqui, não vale a pena eu ficar criando e destruindo. Então, aqui, eu vou colocar também mais uma coisa da partículas caminhada, que vai ser setar o spraying. O set spraying. Eu vou colocar not spraying e vou copiar isso aqui e colocar spraying. Então, quando ele estiver fora da tela, ele vai ficar parado. Não vai ficar tocando a partícula dele. Não vai ficar assim, ó. Vai ficar parado. Dessa forma, então, sendo um pouco melhor aí em performance. Porque não vale a pena deixar tocando uma animação, uma partícula que não esteja aparecendo, né? Então eu vou cancelar a ação de ficar sprayzando as partículas. Quando o jogador pular, ele vai acionar a outra partícula, né? Então eu vou apertar B aqui, puxar aqui para cima e colocar uma nova ação. E essa ação vai ser, aperta C aqui, na verdade é uma condição, né? Vamos colocar o jogador caixa on jump. On jump é a versão do is jumping, que é um gatilho. E é melhor, na minha opinião, é melhor você colocar os gatilhos corretos do que você vir para cá e colocar um system trigger once while true. Tem casos que você vai colocar o trigger once, que realmente são casos que você tem que fazer isso, né? Para algumas ações que realmente não tem jeito, não tem uma versão de gatilho dela. Mas sempre que eu posso evitar o trigger once, eu evito. Né? Porque o gatilho propriamente dito, que é esse aqui, do on jump, ele funciona melhor, tá? Ok, tá aqui on jump. Agora, eu vou colocar nele a ação de fazer isso aqui primeiro. Então, copia para cá. Isso porque assim que eu pular, eu também vou tirar as partículas do chão do lugar. Porque, olha só, pode acontecer um caso em que eu estou andando e eu salto sem parar antes, né? E se eu tiver esse negócio de acabar com as partículas só quando eu paro, que é o caso desse evento aqui, vai acontecer de eu andar, saltar e ele criar a partícula do pulo, mas ainda manter as partículas da caminhada na mesma posição. Porque ele não realmente parou, né? Depois eu vou explicar melhor isso aí, tirando essas ações daqui para você entender o que eu quero dizer. Agora eu vou colocar uma ação do System Create Object e eu vou criar o partículas caminhada 2, que eu já vou renomear, né? Porque o nome está errado. No layer jogador, na posição X, jogador.x e jogador.y. E fechou. Você não precisa destruir ele por eventos, tá? Porque assim que acabar, por ser uma partícula de one shot, né? Desse tipo aqui de one shot, assim que ele acabar a partícula, ele vai destruir. Então fica tranquilo sobre isso. Eu vou colocar essa partícula no layer jogador, porque ela tem que ficar acima do jogador, para conseguir enxergar melhor. Então olha só. Assim que eu pouso, e agora eu vou criar um novo evento aqui, aperta C, e a condição vai ser jogador caixa on landed. Assim que pousar, também vai criar essa mesma partícula, e não precisa fazer isso, porque isso no pouso não tem como acontecer esse problema, já porque no pulo ele colocou a partícula de movimentação de volta para o lugar dela, né, lá para o canto, para não aparecer. Então eu vou renomear isso aqui para partículas salto.
E eu vou dar um play aqui para você ver como é que está ficando, olha só. Se você começa a andar, ele cria a partícula. Na verdade, ele só mantém, né, aquela partícula que fica soltando spray o tempo todo na sua posição. E se eu pular, ó, ele cria uma partícula em one shot. Ele cria 5 quadradinhos de uma vez, né? Então, ó, olha só aquele problema. Se eu ando e pulo, ele para, né, de tocar a animaçãozinha das partículas, dessas primeiras partículas. Só que se eu não tivesse isso aqui, ó, ele só ia parar de tocar as partículas caso eu fique parado. Então, né, se eu ando, paro e depois pulo, ele é claro que não vai manter as partículas porque ele já botou ela lá pro canto por eu ter parado. Só que se eu andar e pular, olha só, você vê que ele mantém as partículas ali. É bem sutil o problema, mas acontece, né, ó. Dá pra ver ele criando uma partículazinha ainda depois, ó. Mesmo eu tendo mudado já de posição. Então eu preciso cancelar as partículas de caminhada também quando eu salto, né? E não somente quando eu paro, porque eu posso saltar enquanto eu ando. Então se eu não parar antes de saltar, ele iria manter as partículas. Então agora eu posso tirar as partículas para que ele faça isso quando eu salto andando também. Ok? Beleza. Então isso aí, você vai perceber que já passa uma sensação muito maior de pertencimento ao mundo para o jogador, né? Parece que ele faz parte desse mundo, porque ele tem peso, um efeito muito sutil. E você talvez se pergunte, mas Marcos, precisa ser partículas? Tem que ser com um sistema de partículas? É claro que não. Você pode fazer um efeito que é um sprite, uma animação feita em sprite, mais bonitinha. Inclusive isso em muitos jogos é assim, é uma animação que não é assim aleatória como partícula, é realmente uma animação que toca assim que você salta, assim que você pula. Mas o ponto aqui da partícula que eu fiz é porque a gente usou só um quadrado, né? A gente não precisou criar arte nova, não precisou colocar arte nova, é apenas quadrados que são liberados com frequência, né? Isso são as partículas. Mas agora, como o jogador ele cria terrinha e parece que faz parte do mundo, acaba que a cobra não fazendo o mesmo acaba dando um problema. Então vamos fazer que a cobra também libere partículas. Então agora eu vou duplicar essa partícula de salto, vou clonar aqui, coloca para cá. E aqui vai ser partículas cobra. Vai ser apenas 2, tá? Vai ser um rate muito menor. Na verdade não é do one shot. Deixa eu tirar aqui essa cobra. Eu vou clonar a de caminhada. A da cobra, ela não é do tipo one shot, ela é do tipo constante. Enfim, não precisava ter feito isso, era só ter mudado a configuração, né? Enfim. Só que o rate vai ser 2. Vai ser um rate menor do que o do jogador, porque a cobra caminha mais devagar, tá bom? Então aqui a cobra, ela vai ter esse negócio e ele vai criar na cauda dela. Porque essa é a parte que rasteja. Então a partícula criar aqui, por exemplo, ó, na frente da cobra ia ficar meio estranho, né? Então eu vou fazer com que ela seja criada na cauda da cobra. Como é que eu faço isso? Eu venho para cá, coloco um image point nessa posição aqui e dou... Opa, não era isso não. É para criar um novo image point, né? Não mudar a origem. Então image point 1 eu aperto 1 no teclado numérico e agora dou um apply to Roll Animation, e agora as duas têm essa image point aqui. Eu vou fazer com que a partícula venha para cá, para criar quadradinhos naquela posição ali. Só que essa partícula de salto que eu tenho, da cobra, quer dizer, ele não pode ter esse randomizer, porque senão pouco importa a posição que ele está. Ele vai colocar sempre aleatoriamente pela cobra, né? Então assim eu vou evitar esse problema. Eu vou tirar o Y, pode manter, tá? O Y pode ficar. Agora a cobra, ela vai ter um container. Eu vou clicar nela, vir para cá em container e vou criar um container e colocar o partículas cobra como seu container. O que é um container? Um container é um objeto que o construct vai entender que ele caminha junto com esse aqui. Não quer dizer que ele vai sempre manter a posição igual. O que quer dizer é que sempre que você pegar uma instância da cobra, você também vai pegar uma instância das partículas. Então você não vai precisar ficar usando pick, ficar usando for each para esse tipo de coisa. Porque ele vai entender que sobre essa cobra aqui, é essa partícula aqui. E para essa cobra aqui, você não vai precisar criar uma partícula, por exemplo, clonar aqui, para que essa cobra também tenha uma.
Ó, ele lê como dessa aqui, ó. Não vai precisar, porque o construct também vai entender que essa cobra não tendo uma partícula com a mesma instância dela, ele vai precisar criar essa partícula. Então ele já vai criar sozinho a partícula de cada cobra. E se você colocar mais outra aqui, ele vai criar outra partícula também. Então, ó, vem para cá para Event Sheet. Aqui embaixo, ou melhor, vamos colocar aqui junto com a cobra. Aperta B, puxa aqui para cima. Junto com a cobra, aperta C, vem no System e coloca EveryTick. E esse EveryTick simplesmente vai colocar a ação da partículas cobra, set position to another object, coloca a posição no inimigo, que é a cobra, no image point 1, done. Mas, Marcos, não tem que colocar um for each, não tem que colocar um pick para que ele saiba qual é a partícula certa para colocar na posição certa? Não precisa porque colocamos o container. Então ele sempre vai ler essa partícula como a partícula dessa cobra. A partícula dessa cobra como aquela que ele vai criar. Ele sempre vai ver dessa forma. Então olha só, ele sempre coloca cada um no seu lugar. Tá vendo, ó? Vou matar esse aqui para que eu consiga passar. Mata esse aqui também, ó. E aquela ali também tá com a sua partícula direitinha. E outra coisa importante é que assim que você destrói a cobra, ele vai destruir a partícula junto. E se você destruísse a partícula, ele iria destruir também a cobra junto. Então os containers eles são criados juntos e sempre destruídos juntos. É muito bom para você criar efeitos ou criar objetos que tenham várias partes e que você sempre queira que ele crie várias partes juntas com vários objetos, né? Legal. Agora então, essa parte de pertencimento do universo a gente já fez bastante e já fez bem. As partículas fizeram bem esse serviço de fazer parecer que as cobras fazem parte do mundo, que elas interagem com o terreno e o jogador também, né? E que ele tem mais peso que as cobras por pisar, né? E fazer essa partícula assada e também por andar e criar mais partículas. Então você percebe que ele cria vários efeitinhos por ter esse sistema aí, né? Você poderia fazer com sprite, você poderia criar uma animação própria para os efeitos em vez de usar partícula, mas aqui eu queria usar sem fazer arte nova, né? Usei só um quadradinho. Perfeito. Agora, outra coisa que a gente vai fazer é melhorar nosso projétil. Melhorar o visual do projétil. Porque olha só, quais são os problemas dele? Primeiro é que a animação está muito estranha. Não percebe, ó? A animação, primeiro, que ela nem chega a tocar a animação toda. Porque assim, a animação acaba antes de ele percorrer a distância completa, né? Porque ó, a animação ainda tem mais 2 frames, que são esses aqui, ó. Que você nem chega a ver, você vê só esse aqui. A animação está totalmente incoerente. Outro problema é que ele só desaparece, ó, do nada, assim que você chega no final do Distance Traveled. Ele simplesmente desaparece. E a mesma coisa aqui na parede, ó. Ele só some assim que você bate na parede. Muitos problemas, vamos corrigir isso aí. Vamos primeiro corrigir a animação. Vem aqui para o projétil e vamos entender um pouco mais sobre essa correção de animação. O que eu quero dizer com isso? É porque a animação, ela nem sempre é apenas toca em speed normal, né? Toca a animação, vamos dar um preview e é assim mesmo. Nem sempre é assim. Às vezes tem outras coisas que envolvem a animação, como é o nosso caso agora, da gente querer que a animação termine antes de você atingir o máximo do Distance Traveled. E também tem outra coisa muito importante. Eu vou colocar a animação aqui com speed 22, que esse foi o speed que eu alcancei, que eu achei interessante com a forma que a gente fez as coisas. Só que esse frame aqui, ó, ele tem duração 3. Isso porque, se eu der preview, olha como fica mais interessante, ó. Ele ativa rapidamente a animação, esse corte ele fica por mais tempo e depois ele se dissipa. Então você vê que fica mais fluido nesse sentido. Realmente a intenção do criador era que fosse assim. Então é bom você brincar com essa parte também das durações. Eu sempre acabo mexendo um pouco nisso, porque você cria um efeito diferente para animação. Você cria frames de maior impacto, como é o caso desse frame aqui, que realmente é o frame que o corte está ativo, que o corte está forte. Você pode, inclusive, juntar isso com gameplay. Se você quiser fazer vários tipos de dano para o jogador, para o golpe do jogador, você pode fazer que esse frame aqui causa mais dano, e se esbarrar nesses frames aqui, ele causa um dano pela metade, ou algo do tipo. Para priorizar que o jogador encontre, né, a distância correta para causar dano com esse golpe aqui.
Também é bem interessante isso. Mas no meu caso aqui eu não vou fazer isso, eu vou realmente só trabalhar na animação. Então speed 22 e também duração 3 nesse frame aqui. Agora outra coisa importante sobre o projétil é que eu não quero que ele desapareça do nada. Eu quero que ele vá desaparecendo aos pouquinhos assim que ele atinja a distância máxima aqui no Distance Traveled. Então vem para cá, coloca aqui um behavior novo no projétil, que vai ser o fade. E o fade vai fazer esse efeito de sumir aos pouquinhos. Ele vai começar como desabilitado, e o fade out time vai ser 0.1. Vai ser realmente muito rápido para ele desaparecer. Só que só isso já vai causar um efeito muito melhor. Então olha só. Então em vez de destruir do nada, assim que ele atingir o bullet máximo, ele vai colocar uma ação do projétil fade, start fade. Então, em vez de só desaparecer, ele vai desaparecer aos pouquinhos com o behavior de fade. Então, ó, eu vou dar um play e vou disparar agora o projétil. Olha só como é que está agora. Já ficou bem melhor. Só que tem um problema. Ele está um pouco muito longo o alcance. Olha só, ele alcança até aqui mais ou menos. Ó. Então, eu vou colocar o distance travel de um pouco menor. Porque aconteceu isso porque agora ele não só desaparece do nada, né? Então o alcance acaba sendo um pouco maior. Porque assim que chega nesse bullet distance traveled, ele começa a sumir, só que quando ele está sumindo, ele ainda está ativo, ok? Você pode resolver isso fazendo o distance menor, ou também colocando que o projétil não acerta objetos se tiver com o fade assim. Você pode fazer isso facilmente colocando uma ação do projétil collisions disabled. Então, assim que ele começa o fade, ele desabilita as colisões, então não esbarra mais em nada. E também tem mais uma coisa, você pode vir aqui no projétil e colocar o bullet como disabled. Então, assim que chega nesse ponto, ele para de ir para frente, ó. Daí fica assim. Só que aí é uma decisão sua, ok? No meu caso, eu vou deixar normal assim e vou colocar a distância menor. Vou colocar 70 de distância. Dou um play e olha como é que fica. Ele some bem mais cedo, né? Então ele é bem mais curto a distância que ele alcança. Show! Então a próxima coisa que falta corrigir sobre o projétil é a colisão com a parede. Porque olha só, não tem um efeito, né? Ele só desaparece do nada. Só que como eu falei, eu não quero colocar arte nova. Então a gente tem que fazer um efeito de colisão com a parede, ainda usando as mesmas artes que nós temos aqui no nosso pacote de artes. Sobre o projétil, não temos mais nada. Eu não vou usar uma arte do jogador para fazer essa colisão. O que eu vou fazer é usar esse mesmo frame aqui para parecer que impactou com a parede, ok? Como é que vai ser isso? Vamos lá, vamos testar isso aí. Então assim que eu bater com a parede aqui, ó, na colisão com o tile map, eu vou colocar primeiro o projétil com a sua speed da animação em 0. Eu vou colocar ele naquele frame lá, né? Projétil, coloca no frame 1. Porque ele pode bater na parede com um frame diferente, né? Então eu quero que ele vá para aquele frame. Eu vou colocar também que o projétil, o seu bullet está desabilitado. Também vou colocar que o projétil está com a sua opacidade em 100, porque ele pode já estar no processo de fade out. E se isso acontecer, a opacidade dele ia estar um pouquinho menor, né? Então nesse caso aí eu vou colocar dessa forma aí. Vem para cá então agora o projétil, ele vai colocar as suas collisions como disabled, porque se algum inimigo colidir com esse projétil e ele já tiver batido na parede, o projétil não vai dar dano de novo. O dano só acontece enquanto ele está em movimento, ok? Ele vai também ativar novamente o desaparecimento aqui, então vou colocar uma ação do projétil fade out, mudar o tempo de fade out para 0.3, porque ele não vai sumir tão rápido quanto ele some dessa forma aí. Ele vai sumir um pouco mais devagar. E o projétil vai ativar o seu fade out. Então, start fade assim. Só isso já é o bastante? Vamos testar isso aí. Vamos dar um play aqui, olha só como é que fica. Olha só, ele fica assim, ó. É um efeito interessante, mas poderia ser melhor, né? Poderia ser bem melhor do que isso aí. Vamos lá então, o que eu posso fazer? Uma coisa que gera impacto, que gera essa sensação de que esbarrou alguma coisa em outra coisa, é quando ele aumenta e diminui.
Você já viu isso antes em algum jogo, que você dá um soco em um inimigo e ele dá uma crescida no personagem e depois vai diminuindo. É esse efeito que eu vou fazer. Eu vou colocar que o projétil ele vai aumentar o seu tamanho e ele vai diminuindo e desaparecendo. E esse aumentar absurdamente rápido vai ser o que gera esse impacto, que parece que ele bateu na parede. E vai ser uma animação de impacto sem usar uma arte nova. Então eu coloco aqui no projétil a scale dele em 1.5. Essa é uma forma mais fácil de aumentar o tamanho do objeto. Então ele vai imediatamente aumentar a sua altura e a sua largura em 1.5. Ou seja, vai multiplicar por 1.5. Então, ó, se eu pegar aqui para ver como é que vai ficar, vai ser 32 vezes 1.5. Opa, fiz errado. 32 vezes 1.5 dá 48. Ele vai ficar em 48. Se eu quiser colocar, setar o tamanho para 48 por 48, pode ser. Enfim, é a mesma forma, formas diferentes de fazer uma mesma coisa, tá? Isso aí vai aumentar ele. Então, ó, ele vai fazer isso aqui. Ok? Só que isso não vai fazer ele diminuindo. Porque para o impacto ser interessante, ele tem que bater, crescer e ficar diminuindo para realmente criar esse efeito de impacto. Eu vou fazer esse efeito com o behavior fantástico, que é o twin. Então vem aqui no projétil, coloca um behavior de twin. Esse twin aqui, ele é uma forma de você movimentar de forma interpolada, que é a forma mais técnica de falar isso, algum objeto. Você pode mudar a sua posição X, sua posição Y, seu tamanho, sua opacidade, de forma talvez não linear. Deixa eu explicar isso aí melhor. Ó. Tem esse site aqui que é o easings.net, que você vê várias formas que uma coisa pode se movimentar. Isso aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai subindo mais rapidinho e depois vai ficando mais devagar. Esse aqui é o oposto. Ele começa devagar e depois vai subindo mais rápido. Tem esse aqui também, ó, bem devagar e depois mais rápido. Bem rápido e depois devagar. Então, são várias formas de você fazer uma movimentação. Tudo bem que aqui você percebe movimento vertical, né? Você percebe o objeto subindo, esse ponteirozinho subindo. Só que isso aqui serve para você fazer qualquer coisa aumentando, diminuindo, mudando um valor. Então você pode fazer o objeto diminuir dessa forma aqui. Ele diminui rápido e depois diminui mais devagar. E é isso que o Twin faz. Ele permite que você faça movimentos, mudanças de valores, de forma mais bonitinha, de forma mais gostosinha, né? Seguindo o nome da nossa série aqui. Então vem para cá para você entender bem na prática como é que funciona. Coloca uma ação aqui do projétil twin. Eu vou fazer um twin de dois valores, ó. Twin de duas propriedades. Clica aqui duas vezes. A tag não precisa, tá? É opcional. A posição aqui não vai ser posição, vai ser tamanho. Se você coloca o twin de duas propriedades, você muda duas propriedades ao mesmo tempo. Se eu quisesse mudar só a largura, eu poderia ir em twin de uma propriedade, aqui, ó, e mudaria só a largura, ou só a altura, ou só o x, ou só o y. No caso do twin de duas propriedades, eu posso mudar o tamanho ou a posição, que muda junto, né, o x e y, ou junto a width e a height, que é o que a gente vai fazer aqui. O x e y final vai ser 0. O foco dele vai ser ir descendo até o 0, até o tamanho 0, 0, ok? O tempo vai ser em 0.5. E o easy, que é, no caso, qual tipo de movimento que eu vou usar, vai ser o alt quart, que eu posso procurar aqui no easy, e tá aqui, ó, alt quartic. É esse aqui. Então, se você quiser saber que tipo de easy que você quer usar, você pode vir nesse site aqui, que é o easings.net, que você consegue usar aqui. Done. E beleza. Tá aqui o twin, tá aqui o fade. Eu tenho essa mania de organizar assim, só que não precisa, tá? A ordem aqui não importa. Vamos dar um play, ó. Agora ele cria esse impacto. E ele desce muito rapidamente. Eu vou colocar uma descida mais devagar. Ele tá descendo muito rápido. Vai ser em 1 segundo. Ok, vamos lá. Já ficou melhor. Só que não tá o suficiente ainda, porque a origem tá meio esquisita, né? Olha só, como o objeto, a origem dele tá aqui, ó, embaixo, ele vai diminuir assim. Sabe?
ele não vai diminuir para o centro, ele vai diminuir para baixo e para o meio. Olha só como é que fica. Percebe que ele vai diminuindo aqui em cima primeiro e vai ficando aqui embaixo ainda maiorzinho, né? Então o que eu quero fazer aqui é mudar a origem do objeto para que essa diminuição do tamanho dele fique mais adequada. Então vamos aqui 2 vezes na tela, no projétil. Vamos mudar a sua origem para o bottom right. Você pode apertar 3 no teclado numérico, que você vai para o bottom right, que é nesse cantinho aqui. Agora você aplica em toda a animação. Isso aí vai então fazer com que ele diminua para cá, o que vai ser o ideal, tá bom? Vai mudar um pouquinho algumas coisas. Vamos ter que mudar a forma que ele é criado, né? Porque olha só, agora ele é criado meio zoado. Mas agora ó, o efeito fica bem melhor, porque ele diminui para cá em vez de diminuir para cima. E para dar mais um tchan no nosso efeito aqui, vem aqui e coloca uma ação do projétil. Setar o seu fade wait time para 0.1. Então ele vai ficar um tempinho assim de leve, bem claro, bem branco, antes de realmente começar a dar o fade out. Então olha só como é que vai ficar agora. Ó. Olha como é que fica o efeito de colisão com as paredes. E eu posso colocar esse efeito de colisão também nos inimigos. Então quando bater em inimigos, ele vai acionar esse efeito. E bom, eu posso fazer isso então, né, colocando isso aqui numa função. Porque assim que eu começo a usar uma coisa para mais de um lugar, eu não vou querer fazer isso aqui, né? Copiar as ações todas, dar um Ctrl C, vir aqui para a colisão do projeto com o inimigo e dar um Ctrl V aqui, sabe? Vai ficar muito ruim. O que eu posso fazer seria colocar aqui, né? Só que ainda assim não é muito legal, porque é uma função que tem o seu objetivo de matar o inimigo. Então eu vou criar uma nova função que vai ser a destruição do projétil. Então agora é um bom momento para explicar essa nova função do Construct, porque o Construct 3 mudou o seu sistema de funções e eu nunca expliquei em um vídeo como é que se faz isso. Agora, ó, clica com direito na tela e vai para Add Function. Agora é diferente, você não tem que criar um objeto no projeto, é só usar o Add Function. O nome vai ser Destruir Projétil. A descrição é opcional, eu posso escrever como é que é essa função. Destrói projétil com crescendo o objeto e depois diminuindo com twin e desaparecendo. Categoria, eu coloquei uma categoria aqui que é a categoria morte, que é tanto para o jogador quanto para o inimigo. Eu vou criar uma categoria projétil. Então, todo tipo de função que eu criar sobre o projétil, eu vou colocar nessa categoria aqui. Ok, então tá aqui a função. Eu posso, então, pegar isso aqui, copiar para cá, né? E aqui é só eu colocar uma ação de functions, call function. Agora não é mais para ir em call function, né? Você vai em functions e escolhe a função. Então tá aqui destruir projétil. E pronto, já chamou a função. Esse novo sistema é muito bom porque você tem uma organização melhor, né? Você consegue criar a função e quando você vem aqui para chamar a função, ó, estão todas aqui. E se você clicar, você vê a descrição dela que você mesmo colocou. Isso é muito legal. Outra coisa muito boa é a criação de parâmetros. Para você criar um parâmetro, você não tem que decorar o parâmetro ou usar param 0, param 1. Você pode clicar com direito aqui e adicionar um parâmetro que você coloca um nome nele. O parâmetro vai ser o UID projétil. Porque quando chegar na função, eu não sei mais de qual projétil eu estou falando, né? Porque eu passei para um próximo evento. Então eu tenho que enviar junto com a função qual é a UID do projétil para eu saber qual que eu tenho que destruir. E vai ser um número. Ok? Então agora aqui, ó, na chamada de função, já aparece aqui também para eu colocar qual é a UID. Que eu posso colocar aqui então projétil.uid. Então ele simplesmente vai enviar a sua UID aqui para a função. E eu vou colocar uma descrição também para saber qual projétil, UID do projétil que deve ser destruído. Beleza? Agora eu vou usar essa mesma função aqui, Ctrl C, traz para cá, Ctrl V. Um parâmetro só funciona se você utilizar ele de alguma forma na função. Então, como é que eu vou utilizar o UID projétil? Eu vou apertar S para criar um subevento e vou pegar o projétil e vou pesquisar por unique. Agora eu vou pegar por unique ID. Então eu vou pegar o projétil que tenha a unique ID,
o ID projétil, que foi a que eu recebi da função, né? Então tudo isso aqui vai ser feito, ó, apenas para essa instância. Então quando um projétil colide com o tilemap, ele chama a função e envia a sua UID, que é um número de identificação único para ele. Não tem como outro objeto ou outro projétil ter essa identificação. E somente ele vai fazer essas ações aqui. E se ele esbarrar aqui no inimigo, a mesma coisa. Ele vai chamar isso de projétil e vai fazer então a função funcionar com aquele projétil, com aquela UID. Então olha só como é que vai ficar agora. Ó. Ele bate em parede aqui, ele bate no inimigo. Tem um bugzinho ali, ó, que se eu atirar para cá, ó, ele bate ali atrás, ok? Então tem que resolver isso. E também ele está criando muito atrás, ó. Se eu crio olhando para a direita, ele cria aqui. E se eu crio olhando para a esquerda, ele cria aqui também, ó. Então vamos lá, vamos resolver isso aí. Vem aqui na criação do objeto, quando aperta X. E aperta X para criar um else. Se estiver espelhado, ele vai criar o projétil no X mais 16, quer dizer, menos 16, porque ele cria aqui, né? Então tem que botar 16 pixels para lá, para ele criar o projétil na posição correta. Copia esse aqui, e se não for espelhado, vai ser mais 16, porque eu estou olhando para a direita, tá aqui o projétil, ele vai colocar 16 pixels para frente e criar aqui na minha frente. Exatamente. Então dá um done aqui e fechou. Fechou essa parte aí. Mas falta mais uma coisinha ainda sobre o projétil, que é arrumar a sua colisão. A colisão está muito alta e muito larga também. Então vou colocar aqui assim, ó. Coloca aqui bem pro cantinho. Porque apesar dele ser uma coisa bem larga, eu vou colocar a colisão aqui. Se você quiser colocar até mais ou menos aqui, ó, já tá valendo, né? Ou talvez um pouquinho aqui para realmente ele... Não, assim tá bom. Eu vou dar um Apply to Whole Animation. E agora, não vai mais acontecer problemas com paredes. E com isso, então, temos mais impacto. Quer dizer, impacto não. Impacto é o tema da próxima aula. Nós temos agora mais sensação de pertencimento, que parece que o jogador faz parte desse mundo. A mesma coisa as cobras. Somente com esse efeito de partícula, parece que há uma interação entre terreno e entidades, né? No caso, o jogador e as cobras. Então isso já dá uma sensação muito melhor para o jogo. Eu consigo atirar e as paredes agora, ele acerta assim nas paredes e também nas cobras, né? Tem esse impacto. E vai ficar muito melhor na próxima aula, porque o objetivo dessa aula aqui era apenas fazer recursos mudando o visual. Na próxima aula a gente vai programar a tremedeira de tela, o congelamento de tela, o slow motion, vamos programar efeitos de mudança de câmera para causar impacto nas ações do jogador. Então se você gostou dessa aula, deixe um comentário aí, me diz o que você achou, e você mal pode esperar para a próxima aula, porque você vai gostar ainda mais. Muito obrigado por assistir até aqui. O YouTube gosta muito disso, eu também gosto que você assista o vídeo até o final. E eu vejo você então na próxima aula.